Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 46 aos 55. Quero estar ministrando ao coração dos irmãos sobre algo que eu já vi aqui esta noite. Eu não, de forma alguma, eu sei que os irmãos não vão pensar assim, muito menos o pastor. Não quero ser de forma alguma aqui romano, mas eu vi Maria em todas vocês aqui nesta noite. Não tem nada a ver com a teologia romana, e os irmãos vão entender o que eu estou falando. Eu vi Maria em todas vocês aqui nesta noite. O tema da mensagem é o Cântico de Maria, uma adoração à fidelidade de Deus. Lucas capítulo 1, verso 46 até o 55, diz o texto: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém? Podemos sentar, já oramos. Irmãos, quem me sugeriu esse tema foi a minha esposa. E eu pensando sobre esse tema, eu falei, por que não falar sobre esse tema, se nós estamos diante de um culto liderado por mulheres, e como é de costume nosso, né, da nossa igreja, os departamentos se responsabilizarem por um culto, onde a igreja será ministrada na responsabilidade deste departamento. Quero dizer para os irmãos que eu passei por esse texto várias e várias vezes, mas eu nunca fui tão profundamente tocado por esta adoração como eu fui no preparo desta mensagem. Irmãos, o Cântico de Maria, em algumas Bíblias ele vai ser identificado aí como um termo aí chamado Magnificat. Esse nome vem da primeira palavra deste hino na tradução da Vulgata Latina e quer dizer engrandecer, glorificar. E particularmente, irmãos, é uma das passagens mais sublimes da palavra de Deus. E uma das passagens mais sublimes da Bíblia sendo proferida por uma mulher tão humilde, uma jovem da Galileia, e ela vai aqui, meus irmãos, revelar um coração completamente rendido à grandeza e à fidelidade de Deus. Meus irmãos, Maria, ela não canta apenas sobre o que Deus fez por ela, mas o que Deus é e o que Ele fez por todo o seu povo, você e eu. E diante dessa confirmação ali, daquela experiência confirmativa de Maria, onde o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador, Maria, ela não buscou para si a glória, como muitos pregam por aí. Ela não buscou uma glória pessoal, meus irmãos, mas ela adorou a Deus por sua fidelidade e também pelas promessas que Deus havia feito ao seu povo. Ela poderia ter guardado somente para ela aquela experiência, porque o anjo, afinal de contas, apareceu para ela.
Mas se nós pudermos observar, na leitura do texto, nós vamos ver Maria citando todas as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel, tanto da libertação do povo, mas também do projeto que Deus teve de granjear para si um povo exclusivamente seu, a partir da vida de Abraão. Ela não guardou somente para ela. Ela abriu o leque e fez com que todas as promessas de Deus estivessem sendo relembradas ali. Ao lermos cuidadosamente esse cântico de Maria, é possível notar um importantíssimo e profundos detalhes nesse poema. Um poema que está encharcado de várias passagens da palavra de Deus, do Antigo Testamento principalmente. Além de conseguirmos ver aqui nesse cântico de Maria ecos do cântico de Ana. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Cada palavra, meus irmãos, cada expressão que aparece aqui nesse texto tem uma citação direta ou uma alusão a alguma passagem do cânon hebraico. Nesse trecho que lemos, ela cita pelo menos 12 livros fazendo alusão das promessas e dos feitos de Deus para com o seu povo. Ela vai citar aqui, nesses poucos versículos que lemos, ela vai citar promessas contidas ali em Gênesis, no livro de Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, no livro de Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e Zacarias. A palavra de Deus habitava ricamente naquela mulher. Segundo alguns historiadores, Maria, ela tinha ali entre 14 e 16 anos, e ela já conhecia apropriadamente os textos da teologia do Antigo Testamento. Um exemplo a ser seguido por nós. Naquele tempo, lia-se e memorizava-se, também se meditava e estudava de forma exaustiva as Escrituras. E as crianças não ficavam de fora, porque começava o texto da palavra de Deus, o estudo, o inculcar do conhecimento da lei, desde tenra idade. Inclusive, é um benefício para nós. Eu sempre gosto de aproveitar a oportunidade e de dizer: não tire de seus filhos a oportunidade de aprender de você a palavra de Deus. Aquilo que você tem recebido aqui, ensine para os seus filhos. Passe para ele. Hoje, na aula de técnica vocal lá no Embratel, eu vi o professor Anderson falar e se dirigir às meninas, né? As nossas adolescentes que estão ali, e as crianças também, falando a respeito do potencial dessas meninas, pastor Cleils. O diabo ouve isso, e a intenção dele é de atrapalhar todo o projeto de Deus, ou de tentar atrapalhar todo o projeto de Deus na vida dos nossos filhos. Pesa sobre você a responsabilidade de encharcar a vida do seu filho com a presença de Deus através da palavra. É um exemplo para nós. A vida desta mulher, mesmo sendo não somente humilde, mas de condição humilde, porque a sua ancestralidade não estava mais no trono. Não havia mais monarquia reinante ali. Mas, no entanto, o apreço, a dedicação, e inclusive a cultura daquele povo, chamava-os à responsabilidade de inculcar na mente e na vida de seus filhos a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não somos o
plano B de Deus. Nós somos o cumprimento da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele granjeou para si um povo exclusivamente seu. E esse povo hoje é a igreja. Mas mesmo que seja a igreja, nada mudou. Pesa sobre nós a responsabilidade de nos alimentarmos da palavra de Deus e de ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, que afirmamos que servimos. Essa é a nossa responsabilidade. Havia, na cultura daquele povo, em meio à adoração, aonde o objetivo dos cânticos, e eu quero citar aqui pelo menos 3 objetivos singulares, através dos cânticos, através da adoração, a transmissão ou comunicar de verdades teológicas. Filipenses, no capítulo 2, versos de 6 a 11, Paulo vai citar ali a missão de Jesus. Ele se esvaziou. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele, se tornando homem, achando-se na condição de servo, ele foi obediente. Obediente até a morte. E morte de cruz. Os cânticos também tinham a intenção de fixar conteúdos bíblicos. Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer, e nos incentivar, e por que não dizer que ele também vai nos exortar, dizendo, habite ricamente a palavra de Deus em vós. E um terceiro objetivo dos cânticos e da adoração também era transmitir a expressão do louvor e da adoração. Efésios capítulo 5, verso 19, Paulo também vai incentivar, olha, fale entre vós, com cânticos espirituais. A igreja primitiva não se parece nada com a nossa, ou nós não parecemos nada com eles, mas nós precisamos aprender com eles, está na palavra de Deus, e nós precisamos aprender com eles. Porque na igreja de hoje, quem se preocupa em alimentar e também em participar ou fazer com que a dinâmica do culto aconteça, é somente aqueles que estão envolvidos na liderança, principalmente o pastor. E aí do pastor parte para o ministério de louvor, e do ministério de louvor através dos demais oficiais da igreja, porque se não tiver, não acontece. Mas não era assim na época da igreja primitiva. Todos que vinham para a igreja ou para a casa, reunindo-se na casa de um irmão, ou até mesmo escondido, um tinha um cântico, o outro tinha uma ação de graça, mas cada um participava na dinâmica do culto, ativamente. Não havia aquele que não tinha uma palavra de adoração. Que sejamos assim hoje. Que possamos engrossar as fileiras daqueles que se achegarão diante do dirigente do culto, ou até mesmo do pastor. Pastor, eu quero participar do culto. Eu tenho uma palavra, eu quero, ou simplesmente orar. Mas participe da dinâmica do culto. Porque foi nos dado a liberdade de adorar e louvar a Deus com profundidade. Principalmente porque o Espírito de Deus habita em você. Sabe-se que Lutero, o pai da reforma, foi um homem da música e da adoração, e inclusive da oração. Disse que ele orava regularmente 2 horas todos os dias. E sempre que tinha muita coisa, muito trabalho, muita atividade para organizar, ele dobrava os seus joelhos por 4 horas seguidas. Porque ele entendia que a adoração, a oração, deve ser as maiores obras realizadas pelo crente hoje. Por isso, queridos, diante desse contexto que apresentamos aqui agora,
nós precisamos observar algumas questões que estão envolvidas no texto que lemos. E a primeira delas é que Maria adorou a Deus por quem Ele é. Versos 46, 47. O texto diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A adoração deve fazer parte do íntimo na vida do crente, não se limitando a rituais ou práticas religiosas formais, mas deve envolver uma postura que parte de um coração grato a Deus e que reflete não somente no momento do culto a expressão do louvor, mas que isso possa encharcar toda a sua vida, em todos os momentos, em qualquer lugar que você estiver. Ao sentir a presença de Deus, pare e adore a Deus. Não se importe com quem está do seu lado. É lógico que se você puder ir para um canto e ter privacidade, entregue-se à adoração, ao louvor, pois essas são as expressões que Deus recebe do carinho que você tem por Ele. Maria adorou a Deus por quem Ele é. E se apresentar a Deus em adoração e louvor, em todos os momentos da nossa vida, é ser aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, pois é destes que Deus está atrás. Adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus e render-lhe graças de uma maneira tão profunda que envolva todo o seu ser. Meus irmãos, Maria engrandece ao Senhor com a alma e se alegra com o espírito, oferecendo a Deus a adoração sincera, uma profundidade espiritual, vinda de uma mulher tão humilde. Uma mulher que estava distante do sinédrio e dos palácios, onde a intelectualidade era tão cultivada, não que ela não deveria ser cultivada, mas Deus se manifesta a uma mulher tão humilde e dá a ela uma missão muito pesada. Esses dois versículos que lemos, o versículo 46 e o 47, faz parte de algo interessante na poesia hebraica, chamada parelha. São dois paralelos, ou seja, o segundo versículo, 47, vai dar significado ao primeiro que foi citado. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra, ou se alegrou, como diz aqui essa versão, se alegrou em Deus, o meu Salvador. Mesmo, meus irmãos, tendo sido escolhida para um papel único, aquela jovem reconhece a sua necessidade de um Salvador. Isso demonstra a sua humildade e fé. No texto, Maria declara: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ela reconhece a sua necessidade de um Salvador. O que seríamos de nós sem o nosso Salvador? Aonde estaríamos agora se Jesus Cristo não tivesse sido enviado a este mundo? Quem seríamos? Tantas pessoas envolvidas em tantas coisas e que choram ou de alegria ou de decepção quando um time seu perde, não é assim? Seja qual for a modalidade esportiva, seja no futebol ou seja no basquete, como ficamos tristes, angustiados, decepcionados, porque eu criei tanta expectativa em cima daquilo. Eu queria estar do lado vitorioso, me alegrando, porque o meu time de futebol foi vitorioso. E eu chego a chorar de desespero. Não eu, tá? Quando meu time perde.
Nem sei como é que está o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Eu não sei de onde é que você tirou essa informação, mas tudo bem. Mas não é assim com os religiosos da bola? Por que conosco não é assim em relação a Jesus? Principalmente diante do que Ele fez por nós. Por que nós não nos rendemos a Ele e nos humilhamos diante de Deus todos os dias? Por causa da obra realizada por Cristo Jesus no meu e no seu lugar. E essa mulher estava sendo a porta de entrada para o cumprimento de Deus, no que diz respeito à fidelidade, o carinho, o amor. Que amor é esse? Abriu as portas para o cumprimento de sua vontade, de seu desejo. Aquela mulher se entrega reconhecendo a necessidade de um Salvador. Este mesmo versículo que lemos, meus queridos, expressa o sentimento de exultação daquela jovem. Ao passo que o versículo seguinte, no hino, menciona as obras específicas de Deus, pelas quais Ele merece todo o nosso louvor. E o salmista, no Salmo 145, versos de 3 a 4, ele vai declarar: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, diz o texto, ela é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, ou seja, não parará. Entrará e sairá geração e as obras de Deus continuarão sendo louvadas e reconhecidas. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Embora o significado original da palavra grega traduzida como engrandece, como está registrado no texto, aqui ela significa declarar que alguém é grande. Maria estava simplesmente reconhecendo aquilo que Deus já é. Ou seja, exaltando a grandeza de Deus. A expressão Deus meu Salvador demonstra que Maria estava particularmente consciente com o aspecto salvador do relacionamento de Deus com ela e com a humanidade. Portanto, adorar a Deus, meus irmãos, deve nos conduzir a um constrangimento profundo. Porque por mais que nos derramemos a Deus ou diante de Deus, isso não conseguirá pagar o que Ele fez por nós. Mas isso não nos libera de não termos isso como prática da nossa vida. Isso não nos libera. Ao contrário, deve nos incentivar a nos humilharmos mais e mais diante de Deus. E não somente nos humilharmos, mas nos alegrarmos pelo que Ele fez por nós. Quando Maria discerne o cumprimento das promessas de Deus, conforme havia sido profetizado, e isso Isaías afirma em seu livro, dizendo, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7, 14. Então, ela identifica o mover do Senhor em sua vida, também através dela e naqueles que estão ao seu redor. E como tem sido com você? Deus tem se movido em você? Deus tem se movido diante ou ao redor das pessoas que estão perto de você? As pessoas precisam de fato, de verdade, ficarem constrangidas com a sua presença, no seu trabalho, na sua escola, ao ponto de chegarem perto de você e te perguntar: eu sinto algo em você, e que tem hora que eu fico com tanta vergonha, que minha vontade é sair de perto de você.
ou então ter o prazer de estar perto de você, porque eu não quero ter mais essa perturbação. Você pode me esclarecer o porquê desse sentimento? E a porta está se abrindo para você, para a pregação do Evangelho. Olha, a Bíblia diz que o homem foi feito e criado para glorificar a Deus. Mas lá no Éden, os nossos primeiros pais pecaram e nos legaram essa terrível herança. E o homem foi feito pecador por causa da sua desobediência, por causa da sua insubordinação, por causa do fato de não ter obedecido a Deus, reconhecendo a soberania dele. E essa herança pesa sobre mim e pesa sobre você. Você precisa se arrepender de seus pecados, crer em Jesus, para que o seu nome, para que você possa entender que Deus enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Porque essa é a obra da igreja, a pregação do Evangelho. Por isso, meus irmãos, todo aquele conteúdo intelectual daquela mulher estava trabalhando e fazendo mover em sua alma e espírito, ou seja, o seu coração é transformado em um instrumento de adoração. Portanto, à semelhança de Maria, fomos chamados para adorar a Deus, não por aquilo que Ele tem para nos dar, porque Ele já nos deu. Contrariando o que está sendo cantado aí fora, o melhor de Deus está por vir. Não! Nós sabemos disso, que o melhor de Deus já veio. Então nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele tem para nos dar, porque Ele já nos deu. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Porque segundo a sua santa justiça, nós nem deveríamos estar aqui. Mas segundo as suas muitas misericórdias, nós estamos aqui nesta noite. Não somente não como espectadores, mas como membros da família de Deus. Filhos de Deus. Em segundo lugar, Maria adora a Deus por suas obras. Verso 48 a 50. Porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. No verso 48, Deus vê a humildade daquela mulher. Maria celebra o fato de que Deus atentou para a sua confiança nele mesmo e em suas promessas, mostrando que Ele não rejeita os pequenos. E mais tarde o seu próprio filho adora a Deus pelo fato dele ter se revelado por intermédio dele mesmo aos pequenos. Mateus 11, 25, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus, meus irmãos, é soberano na escolha daqueles a quem Ele vai se revelar. Ninguém pode conhecer a Deus por meio da sabedoria e da erudição humanas. Deus age com poder e com misericórdia, revelando-se aos seus. Versos 49 a 50. Deus não só vê, mas age, fazendo grandes coisas e estendendo a sua misericórdia sobre os que o temem. Os atos de Deus a que ela se refere não somente ligam a fidelidade de Deus no cumprimento de seu propósito, mas também engrandece a Deus por Ele ser o dono da história. Por Ele não somente ser o dono da história, mas por Ele ser o gestor dessa história que Ele mesmo escreveu na eternidade. Maria rejeita ideias aceitas como privilégios somente para os ricos, mas enfatiza: os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e dos humildes. Salmo 9, verso 18. Assim, aquela mulher reconhece a soberania e a ação ativa de Deus
Ela também, meus irmãos, se refere a Deus como Todo-Poderoso. No original, o termo grego aqui nos remete ao modo como o Antigo Testamento descreve o Deus a quem nós servimos, como aquele que é capaz, como aquele que também é forte. Deus a quem você serve, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o potente Deus da história. Davi também vai afirmar essas características de Deus no Salmo 24, verso 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quais são as batalhas que você tem travado? Se o general de todas as tropas está com você, a vitória é sua. Amém. Isaías também se refere ao Senhor assim: Deus forte, Pai da eternidade. E mesmo assim, Deus age na história pessoal de Maria de forma poderosa, engrandecendo a Ele mesmo. Numa condição tão humilde, Deus se engrandece através dos humildes, porque os humildes são simplesmente instrumentos, e pelo fato deles serem humildes, Deus vai agir na vida deles, demonstrando que é Deus que está agindo ali. Não existe conhecimento, não existe status que possa substituir e muito menos desvanecer a glória de Deus. Paulo, em seu sofrimento, em suas perseguições, o espinho na carne, ele pede a Deus: Senhor, hoje eu estou cansado de tanto apanhar. Tira isso de mim, Senhor. Me proteja pelas cidades que eu estarei indo. É lógico, irmãos, que a versão aqui é minha. Paulo se dirige a Deus dizendo: Senhor, e os irmãos sabem disso, tira, Senhor, esse espinho que me ferrou, esse mensageiro de Satanás. Tiro não. Eu não quero que você se ensorbebeça, porque a glória é minha, não é sua. O meu poder, ele vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então, a humilde jovem da Galileia presta adoração ao Senhor, reconhecendo o seu poder e a sua misericórdia. Devemos, portanto, amados, seguir esse exemplo que marcou a história, adorando a Deus por seus feitos, adorando a Deus pelo que Ele é. Em terceiro e último lugar, Maria adora a Deus por sua fidelidade. Diz o texto, pulando aí lá para o verso 54 e 55, o texto vai dizer: amparou a Israel, seu povo, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Deus não se esquece de sua promessa. Maria reconhece que Deus está cumprindo uma promessa feita há séculos a seu amigo Abraão. Isso nos lembra que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, ou que as promessas estão demorando, Ele é fiel. Ele age no tempo certo, com perfeição e propósito, conforme afirma o médico Lucas. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Lucas 18, 7. Se Deus te fez uma promessa, meu irmão, seja através da palavra, da oração, ou por convicção no coração, confie nele, porque foi Ele que fez a promessa. Pode demorar, ou mesmo que você morra. Tem um cântico por aí, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. É muita pretensiosidade, não é verdade? E a gente que mexe com louvor, né, Marcos Feitosa? A gente tem que ficar de olho nisso. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Quem tem a fé de Abraão, morre sim, viu? Abraão morreu. Pois é. Deus te fez a promessa?
Mesmo que aquele a quem ele fez a promessa morra, o compromisso dele é com a promessa que ele fez. E ele vai cumprir essa promessa. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que quando Deus profere uma palavra, o texto é bem claro em afirmar que a palavra que ele proferiu, não voltará vazia, mas ela retornará, cumprindo a vontade daquele que disse, que falou, que proferiu, que ordenou, que mandou, que disse haja, que venha à existência. Abraão, ele fez assim, ó, de longe, né, João? Deu um aceno para as promessas, glorificou a Deus porque Deus estava cumprindo o seu propósito. Não é? Quem tem promessa de Deus não morre não? Vai nessa. E eu não vou. Morre sim. Porque a promessa de Deus não está conectada à sua vida ou à sua morte para que ele cumpra. Ele vai cumprir a promessa. Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha avó me levava escondido para a igreja. Por um momento na nossa vida, meu pai esteve afastado da igreja, 8 anos. E a minha avó levava escondido para a igreja. A promessa dela ver os seus netos servindo a Deus se cumpriu. Mas ela faleceu lá em 1988. Quanto tempo, hein? O importante é Deus cumprir a sua promessa. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E é tão verdade que todos nós estamos aqui, glorificando a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que Jesus Cristo foi nos dado. E Paulo registra em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, dizendo assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Enquanto Deus não cumpre a promessa que Ele te fez, aproveite esse tempo para adorá-lo, na plena certeza de que Ele é fiel. Continue crendo e caminhando em obediência. A fidelidade de Deus atravessa gerações. Maria entende que a misericórdia de Deus não era apenas para ela, mas para toda a descendência de Abraão, você e eu. Uma fidelidade que dura para sempre. A fidelidade de Deus alcança não só você e a mim, pois conforme o seu divino propósito e vontade, Deus também alcançará a sua e a minha família, seus filhos, sua geração, porque Deus, Ele fez a promessa e Ele cumprirá a sua promessa. Atos capítulo 2, verso 39, eu amo esse texto. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É Ele que chama. Quando somos fiéis a Deus, estamos plantando semente de bênçãos para aqueles que virão depois. O Asaf Borba, ele tem um cântico que fala a respeito do testemunho do líder. Ele diz que Jesus Cristo deixou pegadas de amor para que ele pudesse seguir. E que pesava sobre ele a responsabilidade de deixar pegadas também, para que aqueles que viessem após ele pudessem segui-lo assim como ele estava seguindo Jesus. E Paulo fala sobre isso. Nossa adoração, meus queridos, deve ir além da gratidão por bênçãos, como já falamos. Devemos adorar a Deus porque Ele é digno, confiável, constante e fiel. Mesmo quando ainda não vemos a promessa se cumprir, podemos confiar que o mesmo Deus que foi fiel a Israel é fiel conosco hoje, o Israel de Deus. As promessas de Deus são firmes e seguras, mesmo que o tempo passe. E concluindo, amados, o cântico de Maria é um hino de adoração à fidelidade de Deus. Ela não cantou sobre si mesma, mas sobre o Deus que a vê,
ou que a viu, age e cumpre as suas promessas. Ao louvar a Deus, Maria revela que não apenas era uma jovem piedosa, mas profundamente conhecedora das Escrituras. Ela entende que o nascimento de Jesus não é um evento isolado, mas o cumprimento fiel de uma promessa feita há muito tempo. Ao dizer isso, Maria adora a Deus por sua fidelidade, mostrando que a história da salvação está sendo conduzida por um Deus que não esquece, mas cumpre o que promete. Neste mundo instável, irmãos, Maria nos lembra que existe um Deus que continua sendo fiel. E isso é motivo suficiente para adorá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e com toda a nossa vida. Porque a situação não é sobre Maria, é sobre Deus. Ele é que deve ser adorado. Ele é o Deus fidedigno e sempre eterno. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a graça do Senhor continue sempre abundante no seu coração. Amém? Vamos orar?